Bom, gente, então vamos lá. Muito obrigada novamente, né, pela recepção. Vou começar contando um pouquinho da minha jornada nas políticas públicas da Amazônia, né. Eu tive muita sorte, assim, de ser meio que filha desse movimento inovador socioambiental na Amazônia, né. Meus pais sempre militaram aí no movimento socioambiental do Acre, e eu cresci nesse meio, né. Eu costumo brincar de que eu fiz a Escola de Assuntos Internacionais e Públicos no meu mestrado em Colômbia, mas que a minha primeira escola de assuntos internacionais e públicos foi o movimento dos seringueiros no Acre, que foi aí que eu vi, assim, pessoas simples, e tão com histórias de famílias trabalhadoras, né, como a minha também definir os rumos da política ambiental brasileira. E eu comecei a ter essa impressão de que sim, dá para mudar, dá para a gente sonhar grande, dá para a gente pensar, né, em escala e buscar soluções para isso, né? Eventualmente, com a decadência da política ambiental brasileira nos últimos anos, eu acabei migrando para o setor privado, mas com uma lógica muito parecida, né, de promover os bens públicos da Amazônia, de apoiar as populações locais tradicionais no exercício dos seus direitos e da potência, né, que esses territórios têm. E enquanto formuladora e analista de políticas públicas, eu trabalhei em diversos locais também, mas principalmente no estado do Pará, na região ali da Calha Norte, né, que é a margem norte do Rio Amazonas. Ali tem um complexo chamado Escudo das Guianas e envolve uns 9 municípios, e a gente fazia acompanhamento de diversas políticas públicas que aconteciam ali na região, e onde eu pude aprender bastante também, né, tive a oportunidade de formular o Programa de Agentes Ambientais Comunitários, que é uma política pública para cogerenciamento de unidades de conservação, né, de florestas protegidas por lei, que foi feito não vou dizer as piores das situações, porque depois teve um governo que foi muito, muito pior, mas uma circunstância desfavorável, né, onde, enfim, estava com o iníciozinho da crise ali do Fundo Amazônia, e a gente, mesmo assim, mesmo com condições muito difíceis, consegue, né, dar uma contribuição e chegar no nível de construir uma política que leva a educação para os territórios florestais, e depois, como uma forma de empoderar essas populações para que depois elas se tornem parceiras do Estado no gerenciamento das suas terras, né? A gente está falando do Estado do Pará, que é um estado gigantesco e que boa parte das unidades de conservação elas são muito isoladas. Então, por elas serem muito isoladas, pensa assim, se os parques perto da urbanidade, às vezes, eles são desassistidos, imagina uma unidade de conservação numa área de conflito já quase na beira da Guiana. Então, essas populações viam assim, o serviço público muito esporadicamente, por causa das dificuldades logísticas e até mesmo de orçamento para levar as equipes para lá, e a partir desses exercícios de cogerenciamento, você começam, né, a ter outro mecanismo para trazer as suas contribuições e as suas demandas e as suas necessidades. Essa política existe até hoje no estado do Pará, né, foi quase, quase 10 anos atrás, 7 anos. E aí foi aí que eu resolvi abrir a minha empresa, porque eu vi, assim, que esse era um bom uso das minhas habilidades, né, encontrar o caminho entre as circunstâncias que, em geral, na Amazônia são sempre muito difíceis, inclusive quando se trata do serviço público, mas encontrar um caminho onde seja possível a gente construir essas novas formas, né, de olhar para o território e de olhar para os bens coletivos, que prestam tantos serviços ambientais importantes para a gente. E aí depois eu fui aplicando a mesma lógica para várias outras coisas, né? E até que a gente chega aqui nessa formulação, que é a nossa terra firme hoje, que a gente trata com inovação em meio ambiente do ponto de vista decolonial para várias frentes. E aí eu queria, acho que a minha chamada hoje é para a gente falar sobre o exercício de estruturar políticas como um exercício de sonhar com prazos, né? Então política pública, ela na literatura tradicional, ela é falada muito como uma forma
de encontrar o caminho do meio, né, de mediação entre interesses da sociedade. Mas eu venho de uma escola de políticas públicas que são as políticas públicas de baixo para cima, né, que a gente viu a imensa potência dessas políticas públicas de baixo para cima na formulação de diversos mecanismos de políticas inovadoras para a Amazônia, que muitas vezes as políticas que são feitas de cima para baixo, que são feitas apenas nos gabinetes, apenas na esfera política, apenas na esfera técnica, não conseguem ter a mesma atração. Né, e esse é um dos grandes méritos, né, no movimento dos seringueiros, entre tantos outros. Eu gosto sempre de começar minhas reflexões sobre a Amazônia no geral, né, seja na ESG, seja nas políticas públicas, como apresentando sustentabilidade como a herança dos povos da floresta. Né, povos da floresta é um termo que nasce no Acre, aí, o pessoal do Acre sabe do que eu estou falando, que foi inclusive uma retomada, vamos dizer assim, epistemológica, porque a gente está falando aí de uma época em que a esquerda latino-americana se dividia para pensar os povos oprimidos ou necessitados em categorias que eram muito dicotômicas, né? Ou você era um trabalhador fabril, um trabalhador da cidade, ou você era um camponês. E aí vem os povos da floresta com uma formulação diferente, né? Dizendo, não, nós não somos nem camponeses, nem trabalhadores, nós somos os povos da floresta, somos povos que trabalham, sim, que são, sim, vamos dizer, da classe trabalhadora, mas a gente tem uma identidade própria e a gente tem um vínculo, né, com a nossa terra, com o nosso território, que ele vai muito além dessas formulações. Então, essa capacidade de colaborar e de imaginar esses territórios e de reimaginar, né, as nossas circunstâncias na Amazônia foram, em grande parte, iniciadas, inspiradas pela experiência dos povos tradicionais, né, dos seringueiros, dos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas de produtos florestais não madeireiros, pescadores artesanais, quebradeiras de coco de babaçu e outras modalidades, né, de populações tradicionais. Essa foto aí é de um dos primeiros encontros nacionais aí dos seringueiros, né, e povos da floresta, e ela é muito simbólica porque, historicamente, no Acre a gente tem um conflito, né, a gente tem uma história de solidariedade, né, entre povos da floresta, mas essa solidariedade, ela veio também numa época... Isso, gente, cadê a pergunta? A pergunta é se é o Júlio Barbosa. É o Júlio Barbosa, é isso aí. Então, Yara, só um minuto. Eu vou só te interromper um minutinho, porque eu lembrei dessa foto, porque eu estava aí. Foi no ginásio coberto, se eu não me engano. Meu Deus, que legal! Olha só, eu não sou da geração mais jovem, né? Então eu não tive essa oportunidade, mas que bacana. Inclusive, sinta-se à vontade para me complementar, tá? Porque essa é um conhecimento que eu acessei já do saber oral. Eu não vivi, você viveu. Sim, é o Júlio Barbosa e uma liderança, eu acho que é Runi Cunhim. E a gente sabe que hoje a gente conquistou, né, em termos de movimento social, essa colaboração entre povos seringueiros e indígenas, mas durante muito tempo teve também muitos conflitos, né, porque os seringueiros eram enxotados para as florestas para trabalhar em uma situação de desumanidade, né, de uma escravidão moderna através do sistema de dívidas e aviamentos, e aí não sabiam sobreviver naquele ambiente e acabavam frequentemente entrando em conflitos violentos mesmo, né, com os povos indígenas. Mas, a partir da solidariedade dos povos indígenas, os seringueiros aprendem a se relacionar novamente com essa herança florestal, né, muitos pela primeira vez, porque boa parte dos seringueiros vieram, né, do Nordeste, então não tinham essa vivência de floresta amazônica, e a partir daí criam todo esse movimento, todo esse legado, né, tão rico dos povos da floresta. Então, essa é uma história também de reparação social, né? A sustentabilidade não apenas ambiental, mas social também entre os povos oprimidos. Me lembrou um pouco que vocês estavam dialogando, né, no início aí, desse tema tão triste, né, que aconteceu, dessa menina que foi empurrada na frente do ônibus, assim. Cada fronteira com seus dilemas, né? A nossa fronteira regional
da floresta, muitas vezes, tem as competições entre outros tipos de alpinismo. Tinha muito, né? Da mesma forma como na cidade a gente tem, entre as minorias, entre as vozes dissonantes, né? Mas o legado da sustentabilidade na Amazônia também é esse legado de união e de novas formulações. Trazer uma frase aí do grande Chico Mendes para nos inspirar, né? Que ele diz que no começo pensei que estava lutando para salvar seringueiras, depois pensei que estava lutando para salvar a floresta amazônica, e agora percebo que estou lutando pela humanidade. E acho que isso reflete muito a evolução desse pensamento de políticas públicas na Amazônia, né? Porque quando liderado pelas populações tradicionais, começa de uma necessidade absoluta de resistência, né? De terem seus, depois já de muita privação, terem seus territórios invadidos, terem uma pressão para fazer um êxodo urbano e resistir àquele processo de forma pacífica através dos empates. E depois começa, quando esse processo começa a amadurecer, a vocação ambiental desse processo ele vai se tornando mais claro, né? Também começa com uma luta de classes, vamos dizer assim, e vai evoluindo para uma consciência da floresta como um todo, né? E do valor que isso tem para além da necessidade específica daquela população, e eventualmente como um movimento, vamos dizer assim, recivilizatório, né, de uma outra proposta de urbanidade, de uma urbanidade que possa conviver com a floresta, trazer instrumentos, trazer regulação legal, trazer políticas de fomento para as pessoas da floresta e não apenas querer retirá-las da floresta ou retirar a própria floresta de lá. E aí é curioso que a gente tem aqui esse processo todo acontecendo, né, no Acre, né, na nossa esquina da Amazônia, assim, numa época em que internet, comunicações em geral extremamente escassas, né? Vocês que visitaram a casa do Chico devem ter ouvido no guia falando que, não sei se eles falam no guia, na verdade, eu li isso no livro, que teve um dos... O nosso guia foi o Tássio Fúria, que está aqui também participando da formação. Que bacana, Tássio, não sei se você falou. Fui eu. Não, eu lembrei aqui é que num dos registros menciona que um dos sintomas, né, de que a elite do Acre estava envolvida no assassinato do Chico foi de que a polícia chegou muito cedo e que para se chegar ao ponto de você conseguir comunicação com a polícia de Rio Branco para avisar que tinha tido crime, precisaria de uma logística muito maior do que a que aconteceu. O assassinato aconteceu, logo depois chega a força do Estado, né? Então, nessa época, assim, que você mesmo primeiro, no auge dos conflitos fundiários mais sérios, né, da história da Amazônia, com poucos meios de comunicação, com todas as dificuldades possíveis, eles conseguem, o movimento socioambiental do Acre consegue chegar intuitivamente em formulações que estavam também acontecendo em vários outros lugares do mundo, né? São ideias... No Acre se falava muito de desenvolvimento autossustentado, né? E aí, eu mesmo, contemporaneamente, na época, né, tem o relatório Brundtland, que surge, que é uma iniciativa dessa política islandesa, né, que faz um relatório chamado Nosso Futuro Comum, trazendo uma série de reflexões muito parecidas, assim, com esse chamado, né, que o Movimento dos Povos da Floresta faz. Então, que tem aí a diminuição, ela dizia, né, a necessidade da diminuição do consumo de energia, garantia de recursos básicos a longo prazo, preservação da biodiversidade dos ecossistemas, diminuição do consumo de energia, desenvolvimento de tecnologias com fontes energéticas sustentáveis, implantação de programa de desenvolvimento sustentável pelas Nações Unidas, né, depois isso gera aí o PNUMA e as outras organizações de base ambiental, mas é interessante ver como cada um na sua linguagem, né, chega em resultados muito parecidos. Então, nesse caminho, né, onde a gente, pensando os bens públicos da floresta e pensando os bens públicos do mundo, a gente chega no meio do caminho, no mesmo lugar, no sentido de rever o paradigma urbanizante e desenvolvimentista que era predominante no mundo, mas a gente parte de circunstâncias diferentes, né, e geram inovações diferentes também. Então, no caso da floresta,
além desse paralelismo, né, entre o conceito de desenvolvimento autossustentado e desenvolvimento sustentável, a gente nascem aí outros conceitos interessantes, né, como a florestania, que é a cidadania da floresta, que foi muito em voga na época, né, que o movimento socioambiental estava no pico, no Acre. Tem aí a própria noção de reservas extrativistas, né, essa é uma modalidade de políticas públicas que hoje é uma realidade para diversas populações do país, mas que ela nasce das necessidades específicas do movimento dos seringueiros, né, que os seringueiros queriam uma regularização fundiária que não fosse simplesmente doar a terra para consumo, para propriedade individual. Então, eles precisavam de modalidades de terra que fossem coletivas também, mas que não poderiam ser simplesmente o equivalente a uma terra indígena, né, porque são modalidades jurídicas diferentes. Então, a partir das demandas do movimento social, nasce esse conceito de reservas extrativistas, onde a propriedade da terra ela é comunal, e o direito de uso ele é perene e transmitido de geração para geração. Então, esse é um dos exemplos, né, de como a inovação de base, ela pode, sim, vir a criar soluções que são verdadeiras tecnologias sociais. E eu sempre gosto de dizer que tecnologia social, por ser tecnologia, ela é algo que pode ser melhorado, adaptado para outros contextos, né, reinventado, hackeado, para o bem e para o mal. E no caso das reservas extrativistas é justamente isso, né? Hoje a gente tem reservas extrativistas no contexto de populações litorâneas, né? De uma inovação da Amazônia que ganhou o mundo. Né? A gente tem as nossas políticas de combate ao desmatamento também, que vêm muito formadas dessa experiência da Amazônia, né? Da sociedade civil organizada e dos movimentos sociais. A própria categoria de empates, né? Empates é um termo da época do movimento dos seringueiros que literalmente significa uma situação onde dois grupos estão empatados, né? Vinham os jagunços e os jagunços, para quem não conhece, são os capangas armados, né? Essa milícia da pistolagem rural que é muito comum na Amazônia. Vinham a mando dos fazendeiros para cumprir reintegração de posse, ou então simplesmente para desmatar a floresta, expulsar os seringueiros e dar como fato consumado, porque senão quem é que vai querer demarcar uma terra arrasada, né? Isso também é uma tática de intimidação utilizada muito em terras indígenas que estão em litígio. As pessoas correm para desmatar o máximo possível, porque aí meio que perde uma parte da reivindicação que as comunidades tradicionais trazem, né? Como argumento para que elas continuem vivendo nesses locais. Então, os empates foram uma tecnologia social desenvolvida também no âmbito do movimento dos seringueiros, onde os seringueiros ficavam, né, com as suas arminhas apenas para, assim, caçar, né, então, espingardas muito simples e facões e outros instrumentos agrícolas que pudessem ali representar algum tipo de dano, ficava entre a floresta e os jagunços, né, que vinham armados com correntão, com motosserra. Inclusive, eu tive a honra de ouvir em primeira mão, assim, os relatos, né, do pessoal que ainda mora na Resex Chico Mendes, dos parentes do Chico, e uma das características dessa tática era que eles colocavam as crianças na frente, atrás das mulheres e atrás dos homens armados, né, e essa senhora me explicando, ela disse assim, ela disse assim, a ideia foi minha, e eu falei assim, se os jagunços, porque jagunços também é gente, então se eles tiverem coragem de matar a criança, matarem mulheres desarmadas, para depois chegar nos homens armados, a gente não ganha, mas pelo menos a gente dá um grito. E a verdade foi que nesse comportamento visionário, né, dessa população ali, sob intensa pressão, essa sacada genial, né, de ver a humanidade naqueles ali que estão ali a serviço da violência, acabou criando a base política para que as políticas públicas de reservas extrativistas fossem criadas, né, porque isso teve o primeiro empate, deu certo, várias outras comunidades começaram a replicar, e o plano de gerar o fato consumado, né, do ponto de vista jurídico, que o fato consumado, para mim, é uma das coisas mais tristes que existe, assim, do ponto de vista de políticas públicas, que é assim, nós não poderíamos estar
estar fazendo isso, mas já fizemos. Portanto, a causa deve ser ganha a nosso favor. É uma coisa muito perversa, mas que para chegar nesse nível, para viabilizar essa perversidade, ela não foi a estratégia, né, de realmente executar esse desmatamento não foi possível por causa da resiliência e dessa sacada e dessa coragem dos seringueiros, né? O próprio Conselho dos Povos da Floresta, que eu já falei para vocês, o Projeto Seringueiro, que eu vou falar um pouquinho mais aí na frente, né? Mais contemporaneamente, a iniciativa de reflorestar mentes da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, que é a AMIGA. Essa organização é a organização que vocês possivelmente conhecem algumas das membros, né? A nossa ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, a Joênia Wapichana, a deputada Célia Chacriabá e tantas outras mulheres incríveis, inclusive a Chay Suruí. As mulheres indígenas estão numa luta pela educação popular, rumo às lutas coletivas com viés de gênero e com a viés da defesa dos biomas. Inclusive, elas têm assim, o organograma nosso, de qualquer organização, as mais convencionais têm o diretor executivo, coordenador do não sei o quê, né? As mais moderninhas têm o facilitador de não sei o quê, a gente inventa um monte de coisa. Mas no caso das mulheres indígenas, nessa articulação, a estrutura organizacional delas é completamente diferente. São as mulheres bioma, e aí dentro das mulheres bioma tem as mulheres terra, as mulheres água, e cada uma tem uma função diferente, e eu acho isso assim genial, porque honra as expertises específicas das mulheres, também fala dessa nossa necessidade, né, de ter habilidades complementares para a gente pensar o desenvolvimento sustentável e tantas outras coisas. E aí, por outro lado, no mundo, a gente tem o desenvolvimento sustentável, né, que nasce como num debate global, quase a mesma palavra, inclusive. A gente tem soluções como a economia circular, a logística reversa, né, o mercado de carbono, conservação da biodiversidade, do ponto de vista mais conservacionista e menos socioambientalista, a criação de áreas protegidas, né, que esse conceito ele nasce nos Estados Unidos com o presidente Roosevelt, que meio que do nada começa a demarcar parques no auge da Revolução Industrial nos Estados Unidos, e esses parques existem até hoje, né? Ainda bem que ele fez isso, senão essa nação que já não tem muita floresta não teria nenhuma. O conceito de parques nacionais, né, que também data dessa mesma época, o problema dos superfunds, que é uma terminologia em inglês para determinar os lugares mais poluídos de todo mais poluídos entre os poluídos, sabe, de todo nos Estados Unidos, e aí a EPA, que é como se fosse o nosso IBAMA, como se fosse o nosso IBAMA, começa com um processo de remediação desses lugares, né, ultra poluídos, e aí tem também agendas mais recentes, né, como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, como uma agenda global, e o ESG, que teve um florescer depois da pandemia. Quais são as diferenças? Claro que todas essas inovações são muito necessárias, né? São parte de uma mesma equação. A diferença é que as políticas públicas pensadas por pessoas da floresta para a floresta, elas tendem a partir um pouco mais do ponto de vista da abundância, né? Porque a floresta é a própria inspiração. No mundo urbano, muitas vezes é um exercício de regeneração, né? Não é de proteger, mas da gente voltar a um mínimo de saúde, a um mínimo de sustentabilidade urbana, né? Então, são pontos de vista diferentes e complementares. E aí, para a gente pensar em políticas públicas no contexto do bioma amazônico, uma das questões mais críticas é o desmatamento, né? A gente tem aí o fato de que 62% do desmatamento ilegal numa série histórica desde 2008 foi realizado na Amazônia, no Cerrado, foi realizado apenas por 2% dos proprietários rurais, 2% das propriedades, né, dos proprietários. O que significa? Significa que isso é um estudo do Dr. Raoni Rajão, tá? Chama Maçãs Podres do Agronegócio Brasileiro. Eu mandei
na bibliografia recomendada, né, para depois da atividade também. E o Raoni Rajão, ele analisou dados de termo de ajustamento de conduta do Ministério Público, analisou dados de guias de transporte agropecuário, que é um documento que você precisa ter teoricamente, né, para mover o boi entre as várias propriedades que ele normalmente tem que passar ao longo da sua vida, né? É muito comum o boi nascer no lugar e ele ser comprado, leva para outra fazenda, aí vai ser abatido, leva para outro lugar, vende para o frigorífico. Mas no caso da Amazônia, principalmente, a gente tem também o uso dessas movimentações para esquentar gado criado em lugares que promovem o desmatamento, né, ou invasão de terras indígenas, territórios quilombolas e unidades de conservação. A gente vê aqui, ó, que esse cinza são esse cinzinha aqui. A gente tem aqui os mosaicos, né, em verde, de unidades de conservação, terras indígenas. Os cinzas são propriedades sem desmatamento. O amarelo são propriedades com desmatamento potencialmente ilegal, né? Ou seja, um desmatamento que a metodologia deles não consegue dizer com certeza essa pessoa que está infringindo legislação ambiental, quebrando o Código Florestal, ignorando APPs, áreas de proteção permanente, né? Mas as que o pessoal conseguiu, através dessa metodologia multivariada, realmente aferir que são propriedades com o desmatamento mais, vamos dizer assim, mais claramente ilegal são as vermelhas, né? Então, essa combinação de amarelo e vermelho está aí como os vetores do arco do desmatamento, que, em grande parte, ele tem se tornado um arco com a flecha, né? Ele sempre foi uma tendência assim, e agora na Amazônia ele também tem algumas ramificações para dentro do bioma, né? Não só movendo assim como um arco estruturado. Então, essas propriedades, e aí você diz, tá, mas a gente não está no auge do desmatamento, ou pelo menos tentando se recuperar, né, nos últimos 4 anos, então como é que pode só 2% das propriedades rurais serem relacionadas a isso? Isso é por causa do problema da concentração de terra que a gente tem, né? Então, a gente tem uma cisão hoje no agro brasileiro entre vamos dizer, o agronegócio, o setor da agropecuária que se recusa a se modernizar, se vale dessa tática de desmatamento, não como uma estratégia econômica, mas como uma estratégia de manutenção do poder colonial. Tem um livro muito bom sobre esse tipo de comportamento, né, que não fala diretamente sobre desmatamento, mas explica o coronelismo, que é um dos sistemas aí estruturantes desse tipo de comportamento, chamado Coronelismo, Enxada e Voto, do Vitor Nunes Leal. Outro livro que eu até recomendei lá é O Partido da Terra, que fala justamente, agora está um pouco desatualizado, né, já faz uns anos que ele saiu, mas ele mostra assim, a correlação entre concentração de terra, número de pessoas e as bancadas do Congresso Nacional. Dá até alguns insights para a gente entender o que aconteceu agora, né, com o recente desmonte do Ministério do Meio Ambiente aprovado na Câmara e agora com a votação da MP 490, que fala sobre a reinstauração do marco temporal em terras indígenas, invalidando a demarcação de terras indígenas que não foram demarcadas até 1988. Então, qual que é o problema? O problema é que a gente tem nessa cisão, né, entre empresários que estão dispostos a se modernizar e empresários que veem o desmatamento não como uma forma de ganhar dinheiro fácil apenas, mas como uma estratégia de controle político, uma estratégia de poder geopolítico. E esse setor, né, que é esse setor mais resistente a qualquer tipo de reflexão sustentável, mesmo que com incentivos, ele tem um poder muito grande, principalmente na esfera regulatória, na esfera legal, né, no Congresso Nacional, e uma eterna dança de cadeiras para ver qual que vai ser o pensamento dominante em relação à Amazônia, se é o pessoal que está engajado na cultura do desmatamento, ou se são visões alternativas a isso. Né? Um desdobramento mais moderno dessa história foi o Dia do Fogo, né? Quem mora em São Paulo aí lembra que do nada, em 2019, um dia ficou tudo preto,
o céu. E diretamente, né, relacionado a essas queimadas em grandes proporções que foram realizadas ali na região amazônica, mas nesse caso não no Acre, né, mas ali na região Pará, Amazonas. E aí no Dia do Fogo, teve nos estudos que fizeram depois para descobrir como uma queimada, né, tão grande, de tamanha proporção, acontece com tanta facilidade, eles chegaram à seguinte conclusão, de que identificaram, né, várias intersecções entre esse crime organizado amazônico, que a gente já conhecia, estávamos até falando sobre isso antes de fazer o início da palestra, né, tem o crime amazônico, vamos dizer, tradicional, que é o militarismo, as paramilitares dos fazendeiros, né, também conhecido como banditismo, desculpa, como pistolagem, como jagunçagem, e os garimpos, enfim, né, essa coisa da ideologia extrativa dos biomas. E aí tem uma outra modalidade de, vamos dizer, iniciativas criminosas que é mais comum até pouco tempo atrás, né, em escala. No sul, no centro-sul, que começa a vir para a Amazônia, que são as grandes facções do tráfico, né, e aí no Dia do Fogo, ficou muito claro após, né, nas investigações que foram feitas depois, ficou muito claro que começou a haver uma correlação entre esses dois fatores, né, entre o pessoal que sempre esteve promovendo a cultura do desmatamento, muitas vezes com o uso da violência, e aí uma parte desse tráfico começa a, vamos dizer, construir um portfólio mais abrangente de serviços, para nossa infelicidade, né, que começa a oferecer serviço de desmatamento também. Eu lembro uma notícia que eu vi na época que estava cotado em 1 milhão o desmatamento diário no Dia do Fogo, promovido, né, acredita-se, por essas entidades do crime, e que esse desmatamento, ele seria, em boa parte dele, ele foi anunciado tipo no WhatsApp não, no Facebook, organizado em grupos de Facebook. Então a gente vê que o crime ambiental na Amazônia ele está evoluindo em complexidade, né? Então a gente tem aí alguns elementos que ficam em constante interação para a gente pensar os territórios, as paisagens, vamos dizer assim, que envolvem, né, políticas públicas na Amazônia, o ecossistema de políticas públicas na Amazônia, na verdade. Primeiro são as dinâmicas de uso da terra, né, essa competição entre floresta e desmatamento ilegal, e as outras modalidades de ameaça à floresta e aos biomas naturais. Os direitos dos povos tradicionais, né, inclusive o direito ao protagonismo, o direito à consulta livre, prévia e informada, sobre qualquer empreendimento que for feito, né, em terras indígenas, não só, às vezes a gente pensa consulta livre, prévia e informada, é algo que só precisa fazer quando for fazer, assim, a desafetação de uma terra indígena, né, que é quando você revoga uma parte daquela terra indígena e diz assim, não é mais terra indígena, vamos fazer, sei lá, uma hidrelétrica aqui. Ou de projetos de desenvolvimento, como hidrelétricas e outras iniciativas, né, mineração em alguns casos. Mas também é importante lembrar de que, mesmo projetos, vamos dizer, bem intencionados, eu quero fazer um projeto de sequestro de carbono em terra indígena, aí também a Convenção 169 da OIT, que dispõe sobre o direito de consulta livre, prévia e informada, né, dos povos indígenas tradicionais, também se aplica. Porque a gente já vê aí, né, no Acre tem alguns casos, inclusive, de conflitos no tema de REDD+, quando essas conversas para pactuação, né, do instrumento dos benefícios também foram mal feitas durante o processo. Também tem a questão do acesso ao patrimônio genético, né, durante muito tempo na Amazônia foi uma prática comum, até hoje ainda pesquisadores estrangeiros de outras partes do país se infiltrarem nas comunidades e ficarem de papo com o pessoal, puxarem uns assuntos assim sobre, por que vocês usam essa planta aqui? Isso daqui a gente usa para tratar dor de cabeça. É quando você vai ver a nova inovação da indústria farmacêutica para, sei lá, Dorflex.
Não é o caso do Flex, tá? Só um exemplo. Mais um exemplo que real é o exemplo da, se eu não me engano, olha, se eu não me engano, foi a seringueira que foi patenteada, tipo, na Indonésia, alguma coisa assim. Alguma coisa bem brasileira. De vez em quando acontece em produtos da sociobiodiversidade serem patenteados, e essa propriedade intelectual, que ela é difusa e ela é de propriedade coletiva dos povos tradicionais a quem se referem, nunca é, de fato, honrada. Né? Por isso que as comunidades estão aí se organizando cada vez mais para fazer protocolos de consulta, que é basicamente um conjunto de regras que cada comunidade decide para quem pode acessar esse conhecimento, como pode, quais são as contrapartidas, quais situações isso é adequado, quais situações não é adequado. Isso muito depois do protocolo de Nagoya, né, que dispõe sobre o uso de recursos genéticos e da sociobiodiversidade. Então, a gente tem também uma outra esfera que é complementar, né, que, vamos dizer assim, a forma da gente ordenar o uso da terra e preservar os direitos dos povos tradicionais e locais, tá, porque essa população amazônica das cidades também é muito conectada com a floresta, né? A gente tem aí uma história muitas vezes familiar, a gente tem uma cultura local, né? Alimentar, estética, espiritual, em muitos casos, que é ligada, sim, à floresta, por mais que às vezes pessoas de fora não consigam fazer esse link direto, mas é uma coisa real na boa parte das pessoas, né? Então, a forma da gente proteger e ordenar o que precisa ser ordenado nesses dois eixos são através de duas estratégias principais, ou comando e controle, ou incentivos. Eu acredito que precisa ter os dois. Por quê? Comando e controle é basicamente a aplicação da lei. Né? Garantir que não exista anistia aos crimes ambientais, garantir que exista expectativa de punição, porque hoje em dia, muitos casos, né, as pessoas cometem crimes ambientais não são responsabilizadas, e, por outro lado, o incentivo, ele dispõe sobre esses mecanismos onde as pessoas são estimuladas a ter comportamentos sustentáveis por algum incentivo fiscal, ou então por algum programa de transferência de renda, ou por algum acesso a alguma oportunidade, ou por alguma prioridade em alguma estruturação de política. Tem várias modalidades, né? Pagamento por serviços ambientais. E, vamos dizer assim, quando o crime não está envolvido, dá para a gente falar de incentivo. Mas num caso aqui, como esse caso do Dia do Fogo, e esse sistema aqui, né, esse histórico de desmatamento gravíssimo que a gente tem na Amazônia, nesses casos, quando o pessoal já está assim, engajado na cultura do desmatamento, ferindo outras pessoas, sabe, muitas vezes assassinando outras pessoas, comando e controle é muito importante. Não dá para a gente fazer educação ambiental com pessoas que têm uma pequena milícia dentro das suas fazendas. Essa é a realidade em alguns lugares na Amazônia. Né? Mas esse pessoal aqui, como dizem esses dados, eles são uma minoria. É uma minoria que dá muito trabalho, mas são uma minoria. Então, para todo o resto, né, para essa maioria boa, ou maioria que está, de repente, não está envolvida em alguma atividade extrativa danosa para a floresta, mas está fazendo isso por força da necessidade, para apoiar a sua família, para resolver algum problema concreto, quando essas pessoas deixam de ter a escolha entre viver na pobreza extrema e proteger a floresta, e ter uma condição de vida um pouquinho melhor, mas se expor ao mercúrio no garimpo, mas trabalhar na indústria do desmatamento, sabe, ou então nas fazendas, né, como os operadores de esquemas de pecuária ilegal, no caso, né, da parte da pecuária que é ilegal, nem toda essas pessoas podem ser incentivadas se tiverem oportunidades melhores que realmente possam, né, fazer transferência de renda e trazer outras possibilidades. Para essas pessoas isso é válido também. Tá? Inclusive, é assim que a gente vira o jogo no grosso, porque quando a gente tem uma situação de crime ambiental muito pulverizada, fica muito fácil de identificar os pequenos e os grandes continuam sem vamos dizer assim, sem o constrangimento ético e o peso da prova, né, como dizem os americanos, para que sejam de alguma forma regulados.
Então, até mesmo para que a gente consiga separar, né, o desmatamento e o comportamento antiambiental que vem da necessidade financeira e aquele que vem de motivos ideológicos, de pessoas extremamente abastadas que estão fazendo aquilo ali por convicção, é preciso que haja essas boas oportunidades sustentáveis também, e é papel das políticas públicas criar essas oportunidades. Foi pedido também no briefing da aula, né, que trouxesse algumas ideias, assim, um panorama sobre os espaços de articulação da sociedade civil, né, acho que o grande diferencial das políticas públicas que funcionaram na Amazônia são, porque ou elas nasceram na sociedade civil, ou elas foram construídas com especialistas da sociedade civil e da academia, ou que elas foram construídas com muita participação popular, né, através das audiências públicas, dos conselhos. Agora a gente tem CONAMA de novo, né, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, a gente tem o Conselho de Organizações de Sociedade Civil que informam e supervisionam a geração do Fundo Amazônia, a gente tem o FBONS, não, esses são os conselhos públicos, né, e aí, para além disso, tem os lugares onde a sociedade civil se organiza em si, né, como o FBONS, Observatório do Clima, Coalizão Clima, peraí que o nome dessa coalizão é enorme, eu sempre me confundo, Clima, Coalizão Brasil, Clima, Meio Ambiente e Agricultura, que é uma coalizão que junta ambientalistas e o lado, vamos dizer assim, mais light do agronegócio, o lado mais progressista. O Grupo de Trabalho Amazônico, né, que durante muitos anos foi uma organização que servia também como se fosse um FBONS, que é o Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais da Amazônia, mas que por alguns probleminhas administrativos, hoje ela é quase com o equivalente da OELA, que é a Organização Escola de Loteria da Amazônia, fundado pelo saudoso Rubão, que foi um grande ambientalista lá de Manaus. Ele tinha um projeto de ensino de música numa periferia de Manaus, chamada Palmares, e aí, com o encontro dele com as comunidades ambientalistas, foi cada vez mais criando movimentos de empreendedorismo, cooperativismo e de reaproveitamento de madeira que fossem sustentáveis também, né? Inclusive reaproveitamento de madeira para fazer violões na OELA. Infelizmente, o Rubão faleceu durante a pandemia, foi uma grande perda, mas o GTA continua sendo um desses espaços simbólicos, né, de agregação. Do ponto de vista mais técnico, a gente tem a RAISG também, que é a Rede de Informação Socioambiental, ancorada em ArcGIS, ou seja, uma rede de mapas que se complementam e trazem informações sobre a Amazônia, né? Hoje em dia, o MAP Biomas, que é uma iniciativa que foi até premiada no Fórum Econômico Mundial de Davos, ele dá um passo à frente da raiz, mas ele não é uma rede, por isso que eu não coloquei aqui, né? Mas o MAP Biomas é interessante, porque ele cria um descritivo para cada um dos pedaços de 30 metros do Brasil, de todos os biomas, e a partir daí a gente consegue ter políticas melhores, né, de acompanhamento do que está rolando nesses biomas. Por exemplo, isso já gerou que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, negasse uma série de empréstimos que foram solicitados em áreas de desmatamento. Eles cruzavam a base de dados do MAP Biomas e esses polígonos, né, que são declarados pelo produtor como propriedade deles. E isso foi uma grande inovação. Para fazer isso, eles tiveram que costurar cientificamente uma série de satélites, porque no Brasil a gente tinha assim, vários satélites, cada um cobrindo um pedacinho de um bioma, e todos, a grande maioria, né, utilizando padrões diferentes uns dos outros, e aí os especialistas no mapbiomas pegaram tudo isso, fizeram como se fosse uma grande colcha de retalhos de satélites, que fez toda a diferença na hora da gente fazer monitoramento independente do uso da terra na Amazônia e nos outros biomas também. E a gente também tem movimentos difusos autorais, né, que são muito importantes, porque eles nascem na medida que os problemas vêm. Né? Trazer aqui uma fotinha de uma amiga minha, que ela é servidora de algum órgão ambiental hoje em dia, mas dos servidores ambientais ali do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA. Essa foto é uma manifestação da época. Hoje em dia, essa frase está em um monte de camisa, né? Virou um negócio quase que um meme do bem.
mas ela escreveu assim de indignação mesmo, né? E essas coisas, quando as pessoas se juntam em torno de causas tão singelas, né? Como água limpa, floresta em pé, alimentos sem veneno, ar puro, isso floresce em diversas formas e ajuda a desestabilizar um pouco essa estrutura de poder, onde as narrativas dominantes estão uma disputa entre ambientalistas e agronegócio, vamos dizer assim, agronegócio e o setor extrativo, né, garimpo, etc. Mas, quando esses movimentos difusos começam a surgir, começa-se a ver que não é uma questão só dos ambientalistas, sabe? É uma questão da sociedade brasileira, e isso é muito importante, que exista esse mosaico, né? Não significa que os movimentos difusos vão substituir as organizações tradicionais, mas o vice-versa também não acontece. A gente precisa dessa diversidade para poder coibir as práticas que a gente não quer ver mais na Amazônia e estimular as que a gente quer ver. Aí tem alguns caminhos legais, sim, né, como litígio ambiental, as ações civis públicas, né, litígio ambiental, inclusive, muito utilizado pela rede no ciclo passado, né, o Bolsonaro fazia alguma coisa, a rede, pá, litígio. Mas nem sempre isso é bem sucedido. Tem os abaixo-assinados também, né, que servem como um constrangimento moral, dizer, olha só, o tanto de pessoas aqui que estiveram dispostas a colocar o seu CPF e a sua assinatura, a sua rubrica em prol dessa causa, podem ser utilizados para defender ou para atacar leis específicas, e a ação direta, eu não estou falando da ação direta violenta, tá? Mas, assim, a ação direta no sentido de manifestação mesmo, de, sabe, exercício de resistência, muitas vezes eles vão impulsionar o sintoma legal. Por isso que a gente vê, inclusive, né, nossos irmãos indígenas estão ocupando aí um monte de BR, sofrendo consequências horríveis e, ao mesmo tempo, estão no Senado, estão no Congresso, pressionando para que, né, as pessoas reconheçam os direitos dos povos originários. Esse nível de emergência não dá para a gente ficar contando com o nosso apenas, né, mas dependendo do litígio ambiental e em suas diversas formas, porque o litígio ambiental, primeiro, ele obedece também a essas assimetrias de poder, né, e de poder econômico também, mas ele também demora muito tempo, né? Hoje em dia a gente sabe que o nosso sistema judiciário é paquiderme, praticamente, não em termos de inovação e de capacidade de formulação, mas em termos de capacidade física de dar andamento para os projetos, para os processos, né? A gente vê que ele anda muito devagar, é um sistema extremamente sobrecarregado. As ações que começam hoje, a não ser que elas tenham uma urgência aprovada, que haja uma pressão muito grande, dificilmente elas chegam na ordem do dia, pelo menos assim, se passarem alguns meses. Então, em grande parte, é muito importante que a população se engaje em outras formas, né, de clamar pela Amazônia. E aí tem várias formas de fazer isso, né, inclusive, assim, formas muito singelas, né? Essa é uma das minhas imagens preferidas da época da nossa mobilização contra o novo Código Florestal, que são, na verdade, antes do pessoal conseguir ali em 2015 alterar de forma prejudicial o Código Florestal brasileiro, a gente já tinham tentado essa manobra várias vezes. Quando eu era criança, eu tinha esses gibis que tinham uma páginazinha dedicada, Maurício de Souza colocou lá, a turma da Mônica protestando contra o desmonte da legislação, dos aspectos, né, mais avançados da legislação do Código Florestal, que dispõe sobre a proteção do ecossistema natural, os limites, de quanto se pode desmatar em cada estado e tudo mais. E esse é o tipo de elemento que ajuda a desestabilizar, porque numa narrativa que diz, são os, aspas, ecochatos e são versus o setor produtivo brasileiro, aí diz, não, agora são as crianças. Né? E agora, sei lá, na época do Código Florestal foi muito incrível, porque um grupo de organizações que não se juntava nem para, desde a época assim, da redemocratização do Brasil, se junta, unidos nessa frente de dizer não às mudanças do Código Florestal, né? A gente viu aí CNBB, MST, CUT,
a Via Campesina, o UFBONS, que são as organizações ambientalistas, né, outras organizações que também dispõem sobre, que congregam, né, organizações da sociedade civil, todos se juntando para dizer que querem, sim, uma legislação que proteja as florestas. Não deu certo, tá? Perdemos. Isso aqui foi um registro também da época. Eu estou aqui, ó. Cadê? Agarrado com a bandeira do Brasil escrita alguma coisa do lado do banner. Mas a gente promoveu na época da Rio+20 aqui no Brasil uma marcha ré, né, para denunciar o desmonte ambiental, que já começou aquela época, né, e numa hora a gente para ali naquela avenida na frente do Amarelinho, da Cinelândia, e todo mundo da manifestação começa a andar para trás para denunciar. E deu muito barulho, mas não deu em nada. Isso é um problema da advocacia da Amazônia também, né, ela depende muito da temperatura institucional. Mas isso daqui foi o que a gente foi bem sucedido foi em atrasar esse processo. E só foi possível porque era uma coisa que você olha, se você bate o olho aqui, um monte de jovens, entendeu? Não é necessariamente aquele estereótipo do ambientalista sudestino que o pessoal tem, sabe? Então, é importante que a gente tenha essa diversidade da população brasileira representada nas lutas ambientais também, porque isso ajuda a criar uma narrativa mais consistente para a criação de políticas públicas. Porque políticas públicas, aí eu trago a teoria tradicional da elaboração de políticas públicas, né, que ela serve principalmente, tem a parte bonita, né, promoção dos bens públicos, garantia de direitos humanos e tal, mas a parte pragmática é que ela serve principalmente para mediar os interesses dos diversos grupos da sociedade. Então, quanto mais grupos tem do lado de uma determinada causa, mais forte é a pressão. Trazendo também os exemplos de que nem tudo está perdido, né? A gente teve alguns exemplos potentes aí de políticas públicas importantes feitas na Amazônia, inclusive o PPCDAM, que é o Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento na Amazônia, que foi uma das grandes conquistas assim do povo brasileiro na época do primeiro governo Lula, da primeira gestão da Marina no Ministério do Meio Ambiente. A gente vê aí uma queda histórica, né, dessa primeira fase aqui em verde, no nível de desmatamento existente no país, né, inclusive, assim, muitos pontos percentuais, na época, acho que foram, assim, 79% para 80%, em termos, num curto prazo, né, normalmente as políticas, elas são muito difíceis de dar resultados, assim, para essa extensão territorial toda. É muito complexo de você garantir resultados imediatos, mas através dessa estratégia construída com os especialistas da sociedade civil, mobilizando diversos ministérios, então não era uma coisa só no Ministério do Meio Ambiente, a gente teve aí uma mudança, né, no padrão de ocupação e uso do solo da Amazônia, que foi determinante para a gente conseguir proteger um pouquinho do que ainda resta, como diz o Xangai e Vital Farias, na saga da Amazônia. Mas, e aí hoje a gente tem uma coisa positiva, que é o PPCDAM, com a volta da Marina para o Ministério. Não é mais um programa da Amazônia, mas ele vai virar um programa, já é um programa, que vai combater desmatamento em todos os estados da Amazônia Legal. Da Amazônia Legal não, todos os biomas brasileiros, ou seja, todos os estados brasileiros. Tem outro caso aqui também, que é muito lindo, é um projeto seringueiro, né, uma iniciativa do ex-governador do Acre, Arnóbio Marques, junto com o Chico Mendes. Infelizmente, inclusive acrianos, precisamos fazer alguma coisa sobre isso. As imagens do projeto seringueiro estão sumindo do Google. Dessa época, assim, de ouro, eu não sei o que aconteceu. Teve uma época, quando eu estava fazendo minha pesquisa de mestrado, tinha muita coisa. E aí agora, para eu achar, eu só achei essa, e é numa qualidade de centavos, né? Mas, enfim, para outros fóruns. Mas o projeto Seringueiro foi um projeto muito bem sucedido do ponto de vista socioambiental, né? Ele constrói uma rede de escolas públicas nos seringais do Acre, em todos os seringais do Acre, que passam a ser integradas depois ao ecossistema público. E essa iniciativa, ela vem muito da visão do próprio Chico Mendes, né, porque o pessoal descolou um projetinho para construir uma escola, ou duas escolas. E aí o seringueiro provoca os gestores do projeto, na época, inclusive era o
um deles era o Arnaldo Marques, né, dizendo assim, não, com o dinheiro que a gente vai construir uma escola de alvenaria aqui, a gente pode comprar prego e martelo e tipo, motosserra, sabe, umas coisas muito pontuais, e aí com os recursos daqui, com a madeira, né, extraída sustentavelmente, a gente consegue, o que a gente construir uma escola, a gente constrói todas as que precisa. E aí, nessa lógica de aproveitamento máximo dos recursos, o projeto Seringueiro consegue construir uma estrutura, comparado com o que havia antes, né, bem sofisticada, para atender as populações locais, inclusive com uma estratégia de alfabetizar os seringueiros nas comunidades, e logo depois o próximo passo é profissionalizar esses seringueiros, contar com eles como uma parte deles, né, como professores das suas próprias crianças nas escolas. Depois, boa parte desses professores foi contratado pela rede pública, e era numa época, assim, que o governo estadual, municipal, era longe de ser progressista, longe de ser alinhado ou simpático à causa dos seringueiros, né, mas que mesmo assim foi possível, porque uma população tradicional consegue aí construir uma estrutura de bens públicos super robusta, e aí basicamente diz, olha, pessoal, vocês querem um ganho fácil, né, um ganho político fácil? Vou aqui dizer que o governo incorporou, né, mas não necessariamente fez. E contra todas as probabilidades, deu muito certo essa articulação, né, entre dois grupos que estavam ali em um conflito histórico, mas conseguem cooperar nesse processo pontual. Também é importante mencionar a criação de unidade de conservação, né, desculpa aí, eu tenho um mapinha aqui fora de lugar, que é esse processo de proteger a floresta em termos absolutos ou flexíveis. O termo absoluto são as unidades de conservação de proteção integral. As unidades de conservação de proteção integral, elas acontecem em lugares que ou são muito isolados ou são extremamente sensíveis do ponto de vista ecológico, né? Então, áreas que têm aí espécies que estão muito ameaçadas em extinção, ou que são muito críticas para a estabilidade de um determinado microclima, determinado bioma, às vezes elas são protegidas pelo Estado na forma de unidade de conservação de uso restrito, né? E a gente também tem as unidades de conservação de uso sustentável, que são as unidades de conservação que são feitas para a floresta com gente dentro, né? E muitas vezes elas têm intersecção com territórios indígenas, com territórios quilombolas. Algumas são territórios indígenas não demarcados, inclusive, mas que garantem ali uma certa segurança jurídica para esses indígenas, né? Uma proteção legal contra os conflitos fundiários que muitas vezes acontecem quando a terra ainda está em disputa. E além disso, tem as terras indígenas e os territórios quilombolas e as reservas extrativistas, né? A reserva extrativista é uma modalidade das unidades de conservação de uso sustentável, mas os territórios tradicionais, eles também cumprem esse papel, porque eles são esses daqui em verdinho, ó. Vou abrir aqui para a gente ver. Então, a gente vê que a unidade de conservação, de todas essas modalidades, né, elas criam um verdadeiro escudo. Então, se a gente tem um arco de desmatamento que está adentrando... Deixa eu voltar, eu acho que tem alguma coisa. Projetos mais lindos surgidos na Floresta do Acre, né? Sim, é emocionante. O projeto Seringueiro é emocionante mesmo. Então, a gente tem aqui essas garras, né, da destruição entrando aqui no nosso bioma, e um monte de bens públicos fazendo um estudo para proteger o que ainda resta, né? No caso aqui, dá um zoom aqui. Olha, vocês conhecem a Chai Suruí? Sim ou não? Sim. Sim. Então, a terra indígena dela, do povo dela, é essa aqui, ó. Vocês estão vendo meu mouse? Sim. Não. Não? Um pontinho preto, ó. Então eu vou tentar dar... Eu não consigo dar mais zoom do que isso. Um pontinho preto. Agora, talvez agora dê para ver.
Veja aqui, tem Rondônia, né, o símbolo do estado, vai andando para a direita, passa esse monte de vermelho, e aí tem a divisa entre Rondônia e Mato Grosso. Essa terra indígena aqui, ó, no meio é a terra indígena 7 de setembro, está ali no auge do conflito, né, eles têm muitos problemas, inclusive de invasões. O povo suruí antes morava todo no meio aqui dessa área, e aí eles decidiram se dividir em 30 aldeias, são 1.500 pessoas só, para proteger o território em suas arestas. É por isso que a gente tem que ter muita gratidão com os povos da floresta, porque esse tipo de compromisso para proteger uma área, isso aqui é gigante, tá? Porque nosso país é muito grande, mas é uma área muito grande. Então, se para proteger um pedacinho de terra relativo, né, desse monte aqui, olha só, essa terra indígena que é grande, ela está aqui no cantinho, mas imagina para proteger essas outras extensões territoriais aqui. O caos que ia ser se não tivesse pessoas que tenham um compromisso com a floresta, né? Um compromisso ancestral de vida, de família, de cultura, que são os povos indígenas e tradicionais. Sinceramente, o Estado brasileiro estava lascado, porque tinha que, não sei, talvez triplicar a estrutura de funcionários públicos da área de segurança que a gente tem para poder policiar isso daí da maneira convencional, né? Mas a gente tem os povos indígenas que... Oi? Pode falar. Eu acho que o Valden levantou a mão e tem uma pergunta do Hudson também. Valden? Opa, pode falar, gente. Yara, tem eu não sei se você já viu, mas nessas áreas de reservas de extrativismo de uso sustentável, quando a gente dá, em determinadas áreas, a gente dá um zoom que aproxima mais, a gente chama um efeito eu já ouvi esse termo, que é o efeito catapora, que são nessas áreas, você já ouviu, né? Uhum. Então, aí você pode até explicar melhor para os colegas, e aí você podia te falar assim, o que é que não está dando certo durante esse tempo todo nessas áreas, sabe? Que está dando esse efeito catapora, que a gente só consegue enxergar quando a gente dá a gente amplia essa visão dessas áreas. Uhum. Sim, com certeza. A gente vê aqui, ó, esse é muito situacional, né? No caso, os povos indígenas são os mais resistentes, vamos dizer assim. A gente vê aqui no caso da terra indígena 7 de setembro aqui, né? Que é essa que os Paetê Suruí moram, quase não tem desmatamento. Mas nessa daqui, se eu não me engano, isso daqui é o território do Cinta Larga. Esse mais verdinho tem muito desmatamento. E no caso das reservas extrativistas, vamos aqui para o Acre, né? Esse efeito catapora é quando você vai dando zoom no satélite, você vê que tem vários foquinhos de desmatamento. Isso, cada lugar tem uma situação, né? Mas a causa estrutural é que, em geral, a promessa de vida e prosperidade na floresta ela não foi cumprida de uma maneira que fosse competitiva o suficiente para as alternativas se tornarem menos atrativas, né? Principalmente do ponto de vista cultural. Tem um documentário de um pessoal do Acre, sobre, acho que chama Empate também, sobre as diferentes gerações de seringueiros que moram na Resex, né? E aí ele mostra, tipo, o Raimundão, o Júlio Barbosa, e com todo aquele histórico, né, da floresta e aquela narrativa bonita da gente, e os netos deles, assim, andando, vestido, parecendo um cosplay de seringueiro, seringueiro não, de fazendeiro, e indo para a cidade, para Chapuri, né, para os aglomerados, assim, urbanos mais próximos ali do Seringal, fazer rolê estilo elite econômica local, né, que são os fazendeiros. Então, assim, é uma coisa que, inclusive, o Toninho Alves fala, que é um intelectual lá do Acre, que a gente perde para o desmatamento na cultura, né? Se a gente não tem essa conexão com as raízes e também não tem um equilíbrio, nem tudo é ideologia, né? Meu tio Marcos Afonso, que já faleceu, mas é um professor do Acre, né? Foi também um político acreano, ele sempre falava para mim uma frase que não é dele, mas que ele gostava muito, que é primeiro a barriga, depois a ideologia. Né? Então,
Quando tem essa situação de que a rentabilidade dos produtos da economia de base florestal não é o que poderia ser, você já tem um problema. Quando você tem um contexto social onde as pessoas são extremamente pressionadas a não gostarem da sua própria origem, a achar que a gente ser conectado com os valores da floresta, você ser brega, você ser inadequado, você ser, enfim. Se a pessoa dorme e acorda sonhando em ser um fazendeiro, é muito difícil você ganhar essa pessoa de volta, né? Ou a gente muda os fazendeiros para que mude o referencial, ou a gente muda o paradigma cultural. Não tem resposta certa, mas eu acredito que para a gente não ficar nesse debate que é muito insustentável, né, da moral florestal, no caso dos indígenas, né, olha os Yanomami. Os Yanomami não fugiu todo mundo. De vez em quando sumiu um grupo, uma época, mas eles não fugiram da área deles, mesmo com tudo que estava acontecendo. Essa ligação umbilical com a floresta que os povos indígenas têm não pode ser a nossa única garantia para a conservação. Né? Isso é uma lógica muito perversa. Diz assim, já que é tão importante para vocês, vocês vão ficar de qualquer maneira. Essas pessoas têm que ter direito a ter uma vida equilibrada, a ter uma boa renda, a ter acesso a direitos, a ter acesso à saúde, à educação, e sentir que a floresta potencializa a vida e não restringe a vida. Eu sempre falo, eu trabalho com inclusão com vários setores de inovação, mas também com inclusão na economia digital, né? A gente formou o primeiro grupo de programadores indígenas recentemente, programadores indígenas em blockchain, especificamente. E aí o pessoal fala, mas será que eles não vão querer sair da floresta? Eu disse, cara, se eles puderem trabalhar e ter um dinheiro para viajar, isso aqui, a floresta deixa de ser uma prisão e passa a ser uma escolha. Né? As pessoas com uma internet potente conseguem trabalhar. Hoje a gente tem Starlink, né? Com todos os problemas que tem Starlink, mas pelo menos é uma solução para a Amazônia e para outros lugares isolados. A gente tem essas possibilidades, né, de impulsionar negócios de base comunitária. Então, eu acho que durante esse debate da cultura, ele é importante, mas ele sozinho não resolve, principalmente quando a gente está falando de pessoas pobres, né, e de populações tradicionais que têm um estilo de vida diferente, mas que ainda assim têm necessidades financeiras, em grande parte, né, inclusive os indígenas, tirando um povo ou outro que decidiu, a gente não vai lidar com dinheiro, o cara pode viver da sua tradição quanto for, mas eventualmente ele vai precisar de um serviço, de um produto, que não vai ser coberto simplesmente pela adesão ao Bolsa Família, né? A gente precisa ter um plano para apoiar essas pessoas na necessidade também. Porém, a gente vê que mesmo com o efeito catapora, né, dos focos de desmatamento penetrando, a gente tem um maciço florestal, que é muito diferente da catapora em larga escala do país. Né, porque o país é muito grande mesmo, né, e pensar que esses pontinhos, eles delimitam áreas imensas aí, não são nada insignificantes como parece, assim, do alto, né, então, as reservas extrativistas, e de uso sustentável, elas ainda cumprem um papel que é de construir uma consolidação, de consolidar áreas de floresta onde o crime ambiental seja a exceção, e não a regra, né? Fora dessas unidades, ou o crime ambiental, o desmatamento legalizado, que hoje ainda é legalizado no Brasil, em alguns casos, ele é a regra, né? E a reserva legal, que é a parte que é obrigada você cumprir, né, de acordo com a legislação, as áreas de proteção permanente, que são os 2 cenários onde você não pode desmatar de jeito nenhum, muda a porcentagem disso da propriedade para cada bioma, elas são a exceção, né? Então, na Amazônia ainda tem uma regra de 80% que pouquíssimos proprietários cumprem, mas no Cerrado, por exemplo, a reserva legal é de 20%, né? Então a gente tem um paradigma majoritário que ele é baseado no desmatamento. Qual que foi a outra pergunta? Essas garras da entrada do arco são em maioria estradas, rodovias e o Rio Amazonas ali. Vamos voltar. Tem vários fatores, né? Opa. Acho que ele passou. E tem as estradas, como vetor de desmatamento, com certeza, mas também a gente sabe que na Amazônia o rio é a rua, né? Então, a necessidade de
acesso fluvial também acaba, às vezes, repetindo alguns desses sintomas. Então, a gente vê aqui, por exemplo, isso daqui é uma BR. Ele acompanha o desmatamento e vai irradiando para os lados, né? No caso do Acre aqui, está tendo até uma ocupação de estrada hoje, porque tem uma dessas estradas que, a BR-364, uma dessas estradas, não, a BR-364, corta o território Apurinã no meio, um território não demarcado ainda, né? A terra indígena Mamoadate. Mamoadate não, desculpa, Camiculã. E ao cortar no meio, ele traz essas vertentes, né? Mas quando você nota que tem uma correspondência entre o curso hídrico e os focos de desmatamento, isso pode ser por duas causas. Pelo fato de existência de cidades, né? Então, por exemplo, ali na Foz do na margem norte, né, do Rio Amazonas, tem Oriximiná, Óbidos, Terra Santa, Prainha, que são municípios e toda concentração urbana ela tende, né, a gerar um desmatamento não apenas para concentração, mas para geração, produção agrícola em volta, e também a abertura de novas áreas para a agricultura e para a extração madeireira, que são ciclos que são combinados, né, que rodam em conjunto. E aí, isso acaba, da mesma forma que a estrada ela dá acesso a áreas onde elas são diferentes, né, onde o potencial de vamos dizer assim, cometer, de anistia a crimes ambientais menos vigilância estatal, que são mais propícios para esse tipo de indústria extrativa acontecer, eles são acessíveis não só através das estradas, mas também, em alguns casos, através dos rios também, né? E principalmente no caso do garimpo, em algumas situações, né, ele vem muito seguindo os corpos hídricos, e é assim que chega em áreas indígenas muito isoladas, né, como o caso da terra indígena Yanomami. A gente tem também outro exemplo bem sucedido, é o preço mínimo da borracha, né, que foi a primeira política de pagamentos por serviços ambientais do país, feita para seringueiros, com a participação do movimento social, né, inclusive na época o meu pai, que foi um militante aí desse movimento, que o Valden até conhece, ele era secretário da Secretaria de Florestas e Extrativismo, que foi uma dessas inovações, como a Marcela falava, né, de que a gente não pode só se depender da Resex para resolver tudo. Mas naquela época surgiram várias inovações de base popular, eu acho que esse é o caminho para o futuro também, de continuar inovando, continuar construindo outros caminhos. Na época criaram-se até órgãos de governo específicos, né, o que foi, como agora criaram o Ministério dos Povos Indígenas, mas isso também ajuda a gente ter uma concentração de recursos e de olhares mais específicos. A representatividade ajuda muito também, né, quando a gente consegue falar em primeira pessoa e refletir sobre as nossas próprias questões, essa sensibilidade. A gente tem uma mulher que aprendeu a ler aos 6 anos, né, que é seringueira, que viveu os empates, tem foto da Marina fazendo empate com o pessoal, liderando a política de combate ao desmatamento, de potencialização dos povos indígenas e através do ponto de vista ambiental, né, indígenas tradicionais, traz aí uma grande contribuição, inclusive numérica mesmo, né, da redução do desmatamento. Agora, com a Sônia Guajajara também, né, que basicamente, assim, se o pessoal queria se tinha algum viés de alguém achar, não vai ser efetiva porque por questões orçamentárias, porque o Ministério é muito novo, as pessoas já viram que não é verdade, né, porque ela está todo o barulho e toda a advocacy que a Sônia sempre fez no movimento socioambiental, ela agora está empoderada para fazer enquanto ministra de Estado, e por causa disso a gente conseguiu ter a atenção para os Yanomami, depois, né, de anos aí de violações, e eu acredito também que vai ser uma importante fonte de resistência contra essa medida que está sendo votada agora, que eu nem sei o que aconteceu. Depois alguém me dá um spoiler. A Joênia Wapichana também, né, que fez história aí como nossa primeira deputada indígena, hoje está liderando a FUNAI. A gente também tem a nível estadual a secretária Puir Tembé, de Assuntos Indígenas do Pará,
Então, isso ajuda porque a gente tem que entender sempre que o nosso ponto de vista, ele enxerga a vista do nosso ponto, né? E que, por mais que eu tenha simpatia e empatia com o outro, eu não consigo entender e viver o que o outro está sentindo. Aí você fala, tá, Yara, então só indígenas, seringueiros e amazônicos podem contribuir com essa luta? Não, né? Estou trazendo o exemplo aqui do Tasso Azevedo, né? Que é esse engenheiro florestal genial, é uma das pessoas também que me marcou assim na minha história, na minha definição mesmo de ambientalista, que é um cara que criou o Fundo Amazônia, a ideia foi dele, quando ele tinha 30 anos, estava trabalhando no Ministério do Meio Ambiente, é o fundador do MAP Biomas, e uma pessoa assim que tem uma facilidade de pensar processos em larga escala, no ponto de vista público, privado, sensacional. Então, eu recomendo assim que é uma referência importante do campo socioambiental que mostra como você pode, mesmo sendo de uma população considerada privilegiada ou distante geograficamente desses centros de cultura tradicional local, sim, apoiar esses centros, principalmente quando você se vincula às iniciativas de base. O Tasso começou agora um projeto muito legal que chama Conexões da Floresta, de levar conexão Starlink para seringais, aliás, Resex, para territórios indígenas e acho que territórios quilombolas também, não tenho certeza se os quilombolas já entraram. Mas ele não está fazendo isso a cabeça dele, entendeu? Ele está fazendo isso junto com a COIAB, junto com o CNS, que é o Conselho Nacional de Seringueiros Povos da Floresta, né? E quando você entra nas reuniões, são as entidades de base e os cientistas decidindo juntos, né, os rumos do projeto. Essa sempre foi a marca das inovações que o Tasso promove, que eu acho que é um exemplo muito poderoso, assim, de que como, sim, todo mundo pode ajudar a Amazônia, cada um dentro do seu lugar de fala, né, e basta ter sensibilidade e senso coletivo. E aí os próximos desafios que a gente tem em termos de políticas públicas, né, basicamente reconstruir o arcabouço legal e a infraestrutura estatal para coibir desmatamento, que a gente perdeu nos últimos 4 anos, impedir novos e velhos retrocessos, porque a gente vê que não é tão fácil assim, né, não é porque mudou o executivo que o legislativo segue a mesma tendência, né, e também, enfim, esses jogos de poder inúmeros e intricados, é por isso que eu fui para o setor privado, porque é muito complicado a esfera pública nesse sentido, mas que a gente, como sociedade, independente da preferência ou eixo de atuação, precisa estar presente para que a gente não volte no tempo, porque o tempo das mudanças climáticas, ele é urgente, né, a gente já está muito atrasado nesse processo de mitigação e adaptação, e se a gente volta atrás em passos colossais, a gente vai ter verdadeiros desastres, né? Principalmente no quesito socioambiental com os povos indígenas. Comando e controle, não adianta a gente, não, porque polícia não resolve sim, brincadeira. O policiamento ambiental, ele é importante para coibir esses lados extremos, inclusive para libertar as populações locais que estão ali, muitas vezes, engajadas na economia do desmatamento, não por vontade própria, mas por uma pressão econômica e também social, política, de ameaça ao seu direito, à sua integridade física, né? Num lugar onde o pessoal que defende a floresta é ameaçado, some, é assassinado, é torturado, e as outras pessoas têm uma chance de viver uma vida mais tranquila, é uma decisão muito cruel, né, de você esperar que as pessoas sempre escolham o lado da floresta quando o preço é tão alto. E aí, nesses casos, o comando e controle é importante que ele esteja estruturado para coibir. Não significa que isso não tenha os mesmos problemas que a polícia ambiental às vezes tem, aliás, a polícia no geral tem em situações urbanas, de abusos, de abuso de poder, de abuso de autoridade, né, desculpa, de arbitrariedades, de corrupção, porém, é uma situação que a gente precisa ter atores equivalentes para poder fazer frente um ao outro. E aí o comando controle ele viabiliza a geração de renda florestal, né, de preferência de uma maneira que seja ancorada no que as populações querem fazer, porque é um problema que a gente tem muito na Amazônia, né, pessoal do Acre, Maranhão, às vezes as pessoas vêm com umas ideias mirabolantes, e aí chega para a população e diz, tá aqui, tá pronto, agora vocês vêm, façam, e aí
tira todo mundo foto com a camisetinha do projeto, tudo muito bom, tudo muito legal, que saiu o projeto, acabou, as pessoas nem estavam muito afim de fazer aquilo no início de conversa. É preciso confiar na agência das pessoas no local, sabe? Ninguém melhor para saber o que é necessário e o que é bom para a Amazônia do que o próprio Amazônia. Isso significa que não possam ser trazidas novas ideias? Não. Podem ser trazidas novas ideias, porém, é necessário que a gente consiga ancorar essas novas ideias na realidade das pessoas, né? E também conversar com elas, se elas acharem as novas ideias interessantes, a gente constrói em cima disso. No caso, eu trabalho com blockchain, né? A gente parte muito desse princípio. Vamos sentar com o pessoal, eu trabalho muito com povos indígenas, inclusive, né? E definir juntos as estratégias, e não dizer assim, tá aqui, esse é o jeito certo de aprender, isso aqui é importante para vocês. Não assim não funciona, né? Já falei do protagonismo das populações, até mesmo por uma questão de justiça social, sabe? Porque senão depois vira a mesma coisa de sempre, sabe? Onde, no caso da luta antirracista, por exemplo, a gente vê os negrólogos, né? A mesma população que promove, historicamente, promove a restrição de direitos, depois quer ser a protagonista, uma salvadora. Isso a gente tem um sistema muito parecido, às vezes, com a população sudestina e a Amazônia, né? No caso do Acre, isso é ainda mais gráfico, porque a gente tem uma gíria local que são os paulistas, né? Paulista é sinônimo para fazendeiro latifundiário, para fazendeiro que estava expulsando os seringueiros, e virou uma palavra pejorativa em muitos casos. E aí, nesse caso, a reparação da injustiça social, não só da parte ambiental, ela não pode ser feita com o protagonismo da mesma população que causou o problema, mesmo que não sejam coisas individuais, mas a tendência é geral, né? Mas ela pode ser feita em colaboração, na colaboração tem espaço para todo mundo. É importante também vermos a regulação do mercado de carbono, né? Porque hoje tem muita coisa interessante, tem muita gente vendendo terreno no céu, e a autorregulação das próprias comunidades gera, assim, até mesmo uma rejeição ao instrumento, em muitos casos, o caso do Acre é um deles, né? Tem populações indígenas que estão tão traumatizadas que não querem mais saber de carbono de jeito nenhum. Isso é fruto da falta de confiança que essas aberturas muito subjetivas para fazer mercado de carbono no Brasil temos hoje. E a regulação do setor de ESG, né? Eu vi o ESG como uma oportunidade de falar essas mesmas coisas que eu estou falando aqui para vocês, mas para o setor privado, e encaminhar esse monte de dinheiro que está fluindo para o ESG para coisas positivas. Inclusive, a formação dos programadores indígenas de blockchain é através de recursos de ESG. Mas também tem muita coisa ilusória, tem muita coisa que é greenwashing, e aí essas coisas, separar o joio do trigo é também um papel das políticas públicas. Combinando esses elementos, né? Então, a gente tem uma ação socioambiental para amparar as florestas com gente dentro, né? Focada em proteger o que ainda resta, recuperar o que perdemos, né? Fazer recuperação de áreas degradadas, retomar territórios tradicionais, com o protagonismo das populações, né? Nada sobre nós sem nós, e pensar em políticas de Estado e não de governo, porque senão a gente tem isso, né? Uma hora da prioridade do governo, que coisa ótima, o Brasil vem para sediar a COP aqui. 5 minutos depois, rifa os direitos indígenas, faz essa papagaiada toda, sabe? Isso porque é um dos sintomas de que a política que foi prometida para a gente nas eleições ainda não evoluiu para uma política de Estado, mas está ainda suscetível às flutuações do governo. Quando é uma política de Estado, vira como, vamos dizer, a regulação fiscal, ou como o Sistema Único de Saúde. Passa o governo, sai o governo e ninguém desmonta o SUS. Esse é o nível de solidez que a gente precisa nas políticas públicas da Amazônia, né? Então, alguns princípios aí. Agir rápido, quem puder influenciar nessa agenda, como puder, é bem-vindo. Construir soluções perenes, gerar renda para quem preserva, caminhar rumo ao fim da impunidade aos crimes ambientais, né? Porque senão tem consequências, as pessoas altas, né, na cadeia do crime ambiental vão continuar fazendo, sim, e gerar parcerias com movimentos sociais, né, e entender também que essa contribuição, ela pode evoluir muito e ter várias fontes, né, eu fui uma pessoa muito de ação direta alguns anos atrás, porque eram as ferramentas que eu tinha e porque eu acredito também nisso, né, tem a gente preparando a Marcha Ré da Rio+20, que eu baby na universidade, e hoje em dia uma ferramenta que eu encontrei foram através da assessoria ESG. Nunca imaginei, foi criada para ser sindicalista,
né? Nunca imaginei que fosse ser empresária, mas eu mantive a minha imaginação sociológica aberta e vi nesse lugar uma forma que eu consigo fazer um impacto maior. Mas isso não substitui também a gente estar vigilante e atento do que é estrutural no nosso país, o que é estrutural no nosso país, as políticas públicas. Muito obrigada.